Saudações terráqueos intergalácticos e do espaço sideral! E depois de tanto tempo sem gravar vídeos, hoje eu estou de volta para mostrar como estilizarmos um determinado ambiente da sua casa ou qualquer outro lugar. O tema de criação da arte vai do gosto pessoal de cada um. E como vocês já puderam perceber, eu sou um ET, eu amo coisas exóticas e diferentes. Então, a minha decoração vai partir do espaço sideral. A ideia de criação do set ela se baseia no espaço sideral e elementos que estão de acordo com este universo, com este ambiente. A partir disso, vem a escolha da luminária, e essa luminária tem que estar de acordo também com o ambiente, ou seja, um foguete, por exemplo, que foi a minha escolha. E ela vai ser dividida em várias etapas. A primeira é a criação da arte e posteriormente nós faremos a montagem que ficará suspensa no teto do quarto. Então a gente vai escolher um aplicativo ou um software que nos permita criar tais elementos. Eu, por exemplo, vou escolher o Photoshop porque me permite ter mais autonomia e originalidade na criação do processo. É claro que eu vou mostrar um pouco para vocês. O nosso objetivo não é fazer um tutorial completo de Photoshop, então eu darei uma pincelada nos principais processos que utilizei para produzir a arte das naves e seus respectivos personagens. Primeiramente, como em qualquer software, abrimos um arquivo novo. Na janela que irá aparecer, nomeia-se o arquivo onde pedir o nome e onde disser largura, coloco 21 cm, altura 29,7 cm e resolução 300 pixels por centímetro. Prestando atenção neste último tópico, pois o mesmo é que define a qualidade da imagem. Por isso, recomenda-se utilizar no mínimo 72 pixels por centímetro. Após dou OK e passo para a etapa seguinte. Lembrando, claro, que essas medidas que eu mencionei são correspondentes a uma folha A4. Temos de ter clara as ideias do que precisamos fazer. No meu caso, eu pesquisei pelo Google e salvei naves e várias figuras de objetos não identificados. A minha intenção é criar duas naves com dois personagens em cada uma. Um será o ET e o outro eu, fazendo alguma pose. Primeiro temos que ter claro que o recorte é essencial, tanto dos personagens quanto da nave. E para fazer isso, abrimos arquivos que necessitamos. Com a ferramenta laço selecionada, vamos fazendo o contorno da figura. É só ir clicando e unindo os pontos. O processo fica muito mais fácil e menos suscetível a erro se dermos o zoom mais. E agora que eu finalizei os dois recortes, tanto o para compactação do fundo, que foi quando eu transferi o arquivo para o arquivo novo, quanto o que eu fiz em volta da figura para excluir o fundo, então nós vamos realizar o processo que vai
eliminar esse fundo, mas vamos deixar a aresta da minha figura com uma aparência mais natural, não tão nítida. E como eu faço? Indo no selecionar, ou select em inglês, modificar, modify, e depois difusão ou feather. Na janelinha que vai abrir, eu vou colocar um valor entre 1 a 2,5. Dou OK e pronto. Antes de deletar, eu vou clicar em Select Invert ou inverter. Por quê? Porque lá eu estava fazendo o contorno na figura que eu vou utilizar e eu quero deletar o fundo. Então, para isso, o computador vai entender como se eu estivesse selecionando o que eu vou utilizar, óbvio. Então eu vou inverter e aí eu vou estar deletando o fundo. Etapa de colagem concluída, vamos modificar os personagens e as figuras de acordo com o que idealizamos. E para transformarmos então o nosso personagem em um alien ou extraterrestre, nós clicamos as 3 teclas juntamente, o Ctrl, o Shift e a tecla X. Vai abrir uma nova janela e com os comandos que estão aqui do lado esquerdo da tela, nós vamos mexendo neles de maneira manual e devagar. Vamos selecionar um deles, depois o outro e vamos ajustando o nosso personagem com o rosto da maneira que queremos deixar o nosso ET. Depois é só dar OK e tá prontíssimo. E agora que demos a forma ao nosso personagem, vamos dar cor, ou seja, se quisermos deixar roxo, vermelho, verde, entra tudo nessa etapa. Para fazer isso, nós temos que ter a seguinte percepção: separarmos cabeça, de olho, de roupa, enfim, de pele, de quase todos, desmembrarmos. O que nós fazemos a partir disso? Pegamos a camada matriz, tá? É bom renomear as camadas nessa etapa para não se perder. Então nós pegamos a camada matriz, vamos com o botão direito do mouse em cima dessa camada e clicamos nela e vamos em duplicar. A partir disso, duplicamos, nós vamos fazendo recortes dentro do personagem, ou seja, aquela hora nós fizemos lá no começo o recorte do personagem como um todo. Aqui nós vamos recortar pedaços dele, separarmos a roupa, separarmos os olhos, porque se nós simplesmente pegarmos a camada como um todo e aplicarmos a cor nesse personagem, ele vai ficar monocromático. Por exemplo, apliquei o vermelho, vai pegar o vermelho em todo ele, não vai distinguir roupa do restante. Então prestem atenção e vão separar pedaço por pedaço. É só pegar a camada matriz e ir duplicando e separando, recortando. Mexer no Photoshop exige ser muito detalhista. Uma dica importante para a hora que estivermos montando a nossa nave é o espelhamento. E o que seria isso? É fazermos com que a parte da frente dela case exatamente com a parte de trás. E para isso acontecer, nós temos que ir em Editar, Transformação e virar horizontalmente o personagem. Esse efeito que eu farei agora para o meu personagem será o mesmo que eu terei que aplicar nas naves.
Arte impressa, é hora de começarmos a montar o nosso material com a finalização de acabamento, que vai ser o plástico que vai por cima. Eu utilizaria as placas de PVC, mas eu procurei por todas as papelarias da cidade e não encontrei nenhuma. E como eu sou a favor de reciclar e contribuir com o meio ambiente, eu vou utilizar então um plástico que eu acho que vai se enquadrar bem, porque é um plástico transparente e ele recorta muito bem, além de ser um pouco duro, porque para fazer esse material a gente precisa de um plástico que possua uma rigidez adequada, porque se a gente utilizar, por exemplo, o acetato, que em várias papelarias eles queriam me vender o acetato é muito flexível e o resultado não vai ser igual. Quanto ao papel, no papel ofício meu rosto ficou bem acinzentado, como vocês podem ver, ó, o meu dedo está apontando ali, ó. E no papel couché ficou bem mais nítido, com as cores bem mais visíveis e bem mais vivas, né, no caso. Então eu vou começar a recortar para vocês verem como é o processo. Ok? Depois das nossas figuras aqui, ó, cortadas, tem que cuidar aqui para não estragar o material, que é sensível e pode rasgar, né, ó, aqui, ó, tá, as nossas artes. Então eu vou mostrar como nós vamos colar aqui nesse plástico, que é um plástico rígido. A gente vai fazer todo o recorte dele, ó, como eu já tinha dito anteriormente, é um material reaproveitável, porque é uma caixa de cortina que estava no lixo, e como eu já tinha ido em várias livrarias aqui na cidade para procurar a placa de PVC, que é o material que eu utilizei nessas outras montagens aqui, ó, como esta, tem e várias outras, ó. Essa aqui foi feita com a placa de PVC, tá? Essa aqui também foi feita com a placa de PVC, ó, do Chuck, tá? E esse material eu tinha em casa porque era uma caixinha de presente que havia sido com material e afora. Aí eu disse assim, não, vou aproveitar e vou dar uma finalidade. Eu fiz e deu certo, ó. Esse aqui é para parar em pé, tá? Esse aqui não é para ficar no teto como esse que nós vamos fazer agora, ó. É para ficar assim, em pé. Inclusive tem um com a minha foto. Tcharam! Esse aqui é o com a minha foto, que também é a mesma finalidade, ó, para ficar em pé. Esse que a gente vai fazer agora não é para ficar em pé, esse é pendente, vai ficar no alto, flutuando. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar todo esse material de cima a baixo para fazer as placas individuais de PVC. Aqui vai dar uma, aqui do lado vai dar outra, aqui do lado vai dar outra, aqui do outro. Assim a gente vai estar contribuindo com material que provavelmente iria para o lixo e vai ter outra função agora, que vai dar origem ao nosso set artístico e planetário no teto. Terminada a nossa primeira lâmina. Para essa etapa, eu vou usar uma técnica diferente. Eu vou usar esse fio de pescador, que vai ser a linha que vai prender no teto, e ao mesmo tempo aqui eu vou fazer, sabe aquele efeito de nave espacial, quando abduz as pessoas, que fica aqui embaixo, tipo um raio, um cone de luz, onde as pessoas vão subindo. Eu vou tentar fazer aquilo com papel celofane, então me acompanhe e preste atenção nos detalhes. A gente vai colar as partes, tá? Um vai ser a frente, o outro vai ser o verso, e vamos colar no plástico que já foi recortado ali no começo. Porém, essa colagem vai ser com fita durex, para não ficar aquele embolotado, sabe, de cola que fica no papel, vai ser com durex. E nós vamos colocar o fio entre um e o outro,
que vai ser para prender no teto e também para dar aqui embaixo. Eu vou recortar, vocês vão entender quando eu estiver fazendo. Eu vou colocar um papel celofane para tentar dar aquele efeito das cores, sabe? Que sai da nave espacial quando tem alguma abdução, tá? E aí vai entrar dois personagens dentro desse papel celofane para dar o efeito. No final vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Então, mãos à obra e vamos lá, porque tem muito trabalho ainda pela frente. Cortei um pedaço do fio. Agora eu vou pegar o durex e vou colocar assim. Tem que ter o máximo cuidado, gente, para a figura não sair de dentro do plástico. Foi o que aconteceu com a minha. Por isso que eu tive que puxar, tirar e recolocar. Tá? Aí o que acontece? Tem que botar um durex em cima e um durex embaixo. Por quê? Porque o durex de cima é para prender o fio de nylon, que é esse que vai prender lá no teto. E o durex embaixo também é para prender o fio de nylon e prender também o papel celofane, que vai dar o efeito esse de abdução. E dentro do papel celofane vai esse mesmo fio aqui, que vai estar prendendo um personagem no outro. Ó, gente, eu tirei o tamanho do durex, o tamanho que eu vou colar, ó. E é mais ou menos isso aqui que vocês vão seguir, essa técnica, ó. O tamanho do plástico, do tamanho do boneco. E aí eu tento centralizar bem o durex aqui. Por que eu não vou colocar o fiozinho transparente neste aqui? Porque o fiozinho transparente já tá ali na nave. Então o fiozinho transparente vai ficar, na verdade, atrás deste durex. E depois eu vou fazer um enjambre. Agora aqui eu vou ter que puxar com cuidado. Não vai ter problema esse boladinho aqui na volta, porque eu vou recortar e vai ficar praticamente rente, tá? Eu vou deixar bem pouquinho em volta, que é só para não ter perigo de perder a aderência dele aqui no plástico, ó, como vocês estão vendo, tá? Então agora eu recorto e deixo bem pouquinho o plástico na volta.
gente vai recortando, ó, fazendo contorno em volta do personagem, como vocês estão vendo. Prontinho, ó. Agora eu vou fazer a parte de trás, que é o espelho desse aqui que vai encaixar direitinho nele. Opa, aqui eu vou ter que tirar um pedaço que está muito grande do plástico. A gente não pode deixar o recorte muito grosseiro também. Tem que ser um recorte que fique certinho, que acompanhe o contorno do personagem. Que aqui na cabeça tava uma ponta assim, um triângulo. Não, tem que tirar. Prontinho a outra parte, ó. Vamos comparar as duas agora. A primeira e a segunda. Ó, lembrando que no Photoshop, sempre quando for repetir a mesma figura, a segunda tu coloca inverter horizontalmente ou virar horizontalmente. É lá no comando editar. Editar, virar horizontalmente ou inverter horizontalmente. Não me recordo ao certo. Mas eu acho que é virar horizontalmente. Por quê? Porque vai espelhar a tua figura. Olha o que acontece, ó. O braço com o braço vai dar na mesma posição, ó, certinho. Aí cola uma na frente, outra atrás, e eu coloco entre elas, aqui no meio, o fio de nylon, que é aquele fio de pescador, que tu encontra em casa de costura. Ó, vou colocar aqui e vou colar uma na outra, e vai ficar ali no meio, parecendo que está sendo abduzido. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá o meu fio, ó, que isso aqui é pra dar a ideia do raio, depois eu vou colocar os personagens aqui pra dentro, mas só vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia. A minha ideia é esta aqui, ó, o fio está aqui, aqui entra o primeiro personagem que está sendo abduzido, eu no caso, um dos meus eus. Deixa eu só ver como eu irei fazer. Eu tenho que colar um no outro. Tá. Primeiro então eu vou colar com durex aqui. Aqui tem que ser um durex fino, para não aparecer, né? Não ficar para fora. Ó. Então só vai ficar dentro aqui do personagem. Tá? Esse restante aqui eu vou cortar porque não pode aparecer. Então eu aproveito a parte mais larga da minha figura para colar, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colar uma parte, ó, vocês estão vendo aí. Eu vou colar uma parte na outra. Lembrando de emparelhar um no outro para ficar certinho, tá? Para não ficar nada sobrando. Olha, depois de seco, eu coloco aqui pra dentro, ó, tá? Pra dar a ideia de que está sendo abduzido pela nave. Por enquanto, fica assim. Meu dedo sujo de tenaz. Por enquanto vai ficar assim, até secar. Depois ele entra aqui pra dentro. Eu vou colar mais dois personagens iguais a esse aqui dentro, ok? Finalizei os três personagens aqui, eu vou colocá-los então para dentro deste tubo, deste plástico, que vai ser o tubo de abdução, para dar a ideia de que estão sendo abduzidos por seres alienígenas extraterrestres. Agora a gente vai para a última etapa de todas, que é pendurar no teto, para vocês verem o efeito, como fica. Então é a etapa de colar com cola quente, gente, ó. Tá? Eu acho que aqui é um bom ponto. Eu botei um fio além, porque eu vou cortar ele depois, se eu achar que tá demais. No teto não tem espaço para me movimentar, ó.
vai dar direito. Eu vou ter que pegar e tentar fazer assim, ó. Botar a cola aqui e puxar rapidão pra ali. Ó, assim, ó. Ver se vai dar certo assim. Vou usar uma espátula. Vamos ver se vai dar certo assim. Gente, eu acho que deu. Tá, agora eu vou pegar e vou tirar o excesso, ó, que é esse excesso de fio aqui que eu tinha posto. Vou passar para a próxima então, senão não dá certo. Colou, vamos esperar para ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não era bem aqui o local, mas creio que também serve. E aí agora vai ficar aqui então perto da nave do foguete. Gente, depois então da nossa luminária pronta, ó, vocês podem ver, ó, tem fotos minhas desde criança até minha fase adulta. Ó, aqui em cima também tem, não vou conseguir mostrar de repente. O que eu quis fazer? Eu quis montar um set em volta dessa luminária que desse a ideia de espaço, tá? Essa luz, se vocês colocarem luz branca, ela vai ficar assim. Vai ficar um foguete normal, o tempo inteiro assim, sem fazer nada. Se vocês seguirem a minha dica e colocarem uma lâmpada RGB colorida, o que vai acontecer? Ó, tem duas lâmpadas dentro dela. Botar uma lâmpada fininha LED RGB de 9 a 15 watts, tá? Aquelas que mudam de cor. O que acontece, ó? Pode mudar de cor, ó, azul. Aí coloca azul aqui nesse também, azul num e azul no outro, ó. A luz azul serve para acalmar, é ótima para relaxar. A luz verde é para saúde, ou seja, pode utilizar a lâmpada também como cromoterapia, ó. E tem efeitos. Isso, com uma lâmpada LED branca, vocês não vão conseguir esses efeitos. Mas com uma lâmpada LED desse estilo, tá? Vocês vão conseguir vários efeitos. E vai dar esses efeitos e vai ficar muito legal, porque vai dar a ideia do foguete, que o foguete está mudando de cor. E vai combinar com todo o set, ó. Tem outro estilo de efeito que passa devagar as cores, ó. Essa aqui também tem. 1, 2. Ó, vai mudando de cor aqui embaixo, que é uma das lâmpadas, e aqui em cima também. Aí eu recomendo que coloquem uma LED de 9 a 15 watts, que é igual a essa, que ilumina todo o ambiente, porque se colocar uma de 5 não vai dar esse efeito. Então eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo tutorial. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau!